Eu queria ler aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa passagem é uma história bastante conhecida. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam longe, estavam distantes e levados para a prisão. Eles cantavam aquela hora da noite, tinham sido açoitados, tinham apanhado por causa do testemunho de Jesus, tinham sofrido duras perseguições por causa do testemunho que davam, e agora, ali na prisão, passaram por um momento de muita dificuldade, mas não reclamaram, não blasfemaram, não tiveram nenhum momento de reclamação. Pelo contrário, sofrendo os açoites, estando todos marcados, com os corpos marcados pelas chicotadas. Antigamente, quando eles batiam, a pessoa apanhava, ficava todo marcado, retalhado pelos chicotes. E Paulo e Silas, na prisão, cantavam à meia-noite. O que significa meia-noite? Significa que um dia está se encerrando e está começando um novo dia. Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam e oravam, clamavam a Deus, buscavam a Deus. E buscando ali ao Senhor Jesus, louvando, adorando, glorificando ao Senhor Jesus, tiveram uma grande oportunidade de anunciar a salvação. O carcereiro que tomava conta de todos ali, num determinado momento, viu que houve um terremoto e todas as portas do cárcere foram abertas. Ele, o carcereiro, glorificou a Deus. O carcereiro entrou no seu estágio maior de desespero, quando, perto do suicídio, tirou a espada, ia jogar a espada no chão e ia lançar-se sobre a espada. Então, Paulo e Silas disseram para aquele homem: Não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. As portas foram abertas e o carcereiro dizia: Nós estamos todos aqui. Naquele momento, o carcereiro pediu para que eles saíssem da cela, fossem até o pátio, e lá o carcereiro perguntou: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Responderam-lhe os dois servos de Deus: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Palavra mais do que precisa, palavra mais do que certa, a última palavra que eles precisavam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. As portas foram abertas. As portas foram abertas para o carcereiro. Diz a continuidade do texto aqui, de Atos 16, que o carcereiro, tomando aqueles dois servos do Senhor, os levou para casa. Chegando lá em casa, passou uma salmoura, limpou os vergões, curou-lhes os vergões que ele mesmo, o carcereiro, tinha feito nos dois servos do Senhor.
aquela surra, aquele momento era um momento único, e eles aproveitaram aquele momento para lavar os vergões. E aí, feito isso, o carcereiro mandou colocar uma mesa farta, e eles então, de madrugada, cearam, comeram juntos, assentaram-se à mesa. Diz o texto aqui, mais um pouquinho avante aqui na história, que aquela hora da noite, o carcereiro e toda a sua família foi batizada. Ele e a sua família foram batizados. Sendo batizados, receberam a Cristo Jesus, abraçaram com o Senhor Jesus, entregaram a vida para o Senhor Jesus e naquela fé foram abençoados pelo Senhor Jesus naquele momento. E aí Paulo e Silas anunciam a palavra, anunciam as verdades e eles são abençoados naquele momento. Querido, as portas se abriram naquele momento do desespero. Quando as portas se abrem, o que acontece? O carcereiro viu as portas sendo abertas. Diz o texto, o carcereiro despertou do sono, enquanto Paulo e Silas cantavam, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Olha só que interessante essa palavra. Aquele carcereiro pensou que os presos tinham fugido, e ele puxou a espada, ia suicidar-se. Aqui é colocado, quando as portas se abrem, um ponto final em toda a história de uma pessoa. Ponto final esse que o carcereiro ia dar um cabo na sua vida, ia dar um ponto final na sua carreira, na sua vida. Mas os dois servos de Deus anunciaram a palavra. As portas se abriram e o carcereiro pôde passar por aquelas portas abertas. Paulo e Silas disseram em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro pedindo uma luz. Quando as portas se abrem, primeira coisa que acontece é que junto com as portas abertas vem a luz. E aqui está o servo do Senhor trazendo luz. O carcereiro era um homem suicida. Ele tinha um momento especial, único na sua vida, na sua carreira, no seu ministério, no seu trabalho, que era aquele momento quando o carcereiro ia fazer com que aquela luz que ele precisava veio naquele momento. O carcereiro pedindo luz. A pessoa pede luz. E a luz, muitas vezes, que a alma da pessoa cansada, daquela pessoa que está em trevas, que não tem luz para decisões, não tem mais luz nem para a própria vida. Esse carcereiro não conseguia enxergar mais nada que o projetasse para a vida, que a vida lhe oferecesse, que ele pudesse enxergar. Então ele precisava de luz. Quantas vezes nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na nossa vida está faltando essa luz? Era exatamente isso que estava acontecendo com aquele carcereiro. Ele pediu luz, ele pediu que aquela luz que ele precisava viesse. Olha, querido, as portas foram abertas para aquele carcereiro, junto com as portas abertas veio a luz do Senhor. A luz está à disposição de todas. Deus quer que manifeste a sua luz em nossos corações. Então, diz o texto, que aquele carcereiro entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. A luz veio e o carcereiro foi diante dos dois servos do Senhor buscar uma direção. O texto diz mais: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhe: senhores, o que devo fazer para ser salvo?
O que eu preciso fazer para ser salvo? E essa salvação aqui é dupla. É uma salvação momentânea, de morrer no desespero, de morrer suicidamente, de morrer sem nenhuma opção, sem nenhuma condição de dar um passo avante. Essa é uma salvação momentânea. Quantas salvações momentâneas dessas o Senhor Deus já ofereceu para as pessoas? Qual é a salvação momentânea? É aquela salvação, uma cura que a pessoa precisa, uma libertação que a pessoa precisa, uma solução de um problema que a pessoa precisa. Essa é a salvação momentânea. E existe aquela salvação escatológica, que é a salvação que vai acontecer do outro lado da vida, quando a pessoa estiver diante do Senhor lá nos céus. Então, ao entregar-se, ao passar pela porta que é Cristo Jesus, ao entregar a sua vida para o Senhor Jesus, essa pessoa necessariamente vai ao encontro daquela salvação que é escatológica, que é a eterna, a salvação eterna. Diz o texto que aquele homem perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa salvação aqui que ele precisava era a dupla. Era a salvação momentânea, de dar um cabo na sua vida, de desistir dos seus sonhos, de desistir dos seus projetos, de desistir propriamente da vida em si. Quantas pessoas que já desistiram? Ó vida, ó sofrimento, ó dor. A pessoa fica vivendo isso o tempo todo. Ela só tem reclames, ela não tem uma palavra de vitória, uma saída. Ela não consegue ver uma saída. Ela precisa dessa salvação. A salvação de Deus para essa pessoa é o caminho encontrado para aquele homem que também veio, que precisava dessa salvação, da salvação de ser aniquilado, de morrer, de suicidar-se. Depois também ele poderia receber, e ele deve ter recebido e recebeu, a salvação eterna. O que Paulo diz, responde para eles aqui: e responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa salvação aqui só o Senhor Jesus tem para dar ao homem que está perdido, ao homem que está necessitado, ao homem que está precisando. Essa salvação Cristo Jesus oferece para este homem. Lhe pregaram a palavra e todos os da sua casa, todos receberam a palavra. Quando as portas foram abertas para um homem perdido, abertas também para o servo de Deus. Portas abertas significam isso. Portas abertas significam que a saída para todos. E o nosso Deus tem portas abertas, tem um cárcere para abrir, por mais fechado que esteja o nosso cárcere, por mais fechada que esteja a porta. Querido, nós precisamos entender que Deus tem saída, Deus tem terremotos para abalar as estruturas necessárias, Deus tem o escape que nós precisamos. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Diz o texto: e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Olha outra coisa que acontece aqui, quando a pessoa passa pelas portas que Deus abre, passa pelas portas que nós achamos que são os terremotos, são circunstâncias humanas, são circunstâncias terrenas, são circunstâncias físicas que acontecem, que Deus usa as circunstâncias normais para abrir as portas que estão fechadas, porta dos negócios, a porta da família, a porta que está fechada. Deus abala as estruturas, Deus faz um terremoto ruir, abrir as portas que estão fechadas. Deus permitiu que fosse um terremoto ali naquela hora, para que as portas fossem abertas, portas da salvação para o carcereiro, portas da luz para o carcereiro, portas do momento da oportunidade, e portas para os servos de Deus também, que estavam fechados, trancafiados, não dentro daquelas prisões, porque aquelas grades não faziam nenhum sentido.
Os servos de Deus eram livres, são livres, servos do Senhor são livres, mesmo trancafiados dentro de grades poderosas, eles têm as portas abertas e eles não estão presos a nada, mas são livres. E esses servos do Senhor ficaram livres, continuaram livres, servindo ao Senhor. Diz o texto que aqueles homens, naquela hora, lavou-lhes os vergões. Outra coisa que acontece quando as portas são abertas é que os vergões são lavados. Eles lavou-lhes os vergões dos açoites. Quem deu os açoites? O próprio carcereiro. O próprio carcereiro. Paulo e Silas tinham sido açoitados, estavam marcados. Sabe, chega uma hora que a gente precisa lavar os açoites. Chega uma hora que essa pessoa que está para o lado de fora da salvação passa para o lado de dentro, quando as portas da salvação são abertas para esse carcereiro, para essa pessoa que está fora do cárcere, mas está encarcerado, para essa pessoa que tem as chaves do cárcere, mas ele mesmo está dentro da situação, encarcerado, fechado, dentro de um mundo indiscutivelmente mau, um mundo difícil, de prisões. Esse servo do Senhor aqui, esse homem que agora tinha sido salvo, agora diz o texto, naquela mesma hora lavou-lhes os vergões. Chega uma hora que a gente tem que ir lá atrás, voltar lá, procurar aquela pessoa que a gente fez os vergões, que a gente fez as marcas. Chega uma hora que a gente precisa ir lá e lavar os vergões, e lavar aquelas coisas que nós mesmos fizemos, aquelas feridas que nós mesmos praticamos. Chega uma hora que o marido volta para casa, a esposa volta para casa, e lá, então ele faz uma lavagem dos vergões. Ó, você me perdoa, eu vou passar o salmourão nessa coisa aí, eu vou passar o metiolate, eu vou passar o remédio que for preciso, mas eu quero que você me perdoe, eu quero lavar esses vergões, porque eu não quero que fique nenhuma marca na tua vida. Então eu fiz o vergão, eu fiz essa coisa, essa marca na tua vida, agora eu quero tirar isso aí, me perdoa, limpa a minha vida, me perdoa por isso aí. Quando as portas são abertas, também os vergões são lavados. É lavado o passado, é lavado tudo aquilo que ficou para trás. Não adianta, depois que nós estamos servindo a Jesus, depois que as portas foram abertas, que nós passamos para dentro da porta da salvação, que nós passamos a porta da salvação, não adianta mais ficarmos lembrando do passado. Ah, o que passou, passou, querido. Querida, o que passou, passou, é encerrado, está determinado, está encerrada essa questão. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Já imaginou? Um batismo de madrugada, que coisa linda! A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela não tem que ficar puxando uma ficha, não tem que ficar trazendo laudos, não tem que ficar trazendo, vamos ver aí como é que está a situação dessa pessoa, nada disso. Mas simplesmente essa pessoa, com todos os seus, toda a sua casa foi batizada. Isso é maravilhoso ao vermos aqui que a pessoa que tem as portas abertas é batizada, passa por essa coisa que Jesus deixou, essa ordenança. Jesus que deixou essa ordenança, Jesus deixou isso que deveria ser cumprido. Então ali de madrugada, aqueles homens, aquela casa toda, aquela família toda foi batizada. Um batismo de madrugada, é o primeiro e o único que eu vi aqui acontecendo de madrugada, mas é muito interessante que a gente vê que não tem hora para cumprir a justiça. O batismo é cumprimento de justiça. E o que aconteceu? Então o carcereiro, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Outro fato que acontece aqui é que quando as portas são abertas, começa a existir comunhão. O carcereiro pegou aqueles homens, depois de lavar os vergões, ser batizado, aí mandou colocar a mesa. Vamos colocar a mesa, vamos fazer um banquete, vamos nos alimentar. Agora é momento de comunhão. Que gostoso quando o servo de Deus experimenta isso. Quando a pessoa passa pelas portas e começa a experimentar a koinonia, essa coisa gostosa que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Quando o Senhor começa a realizar a koinonia. Muito bem, e lhes pôs à mesa. Então vem para cá, vamos sentar juntos,
vamos comer juntos. Agora nós não somos mais adversários, agora eu não estou sobre você, nem você está sobre mim, mas nós estamos juntos e agora nós vamos viver, somos irmãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, limpos pelo Senhor, estamos desfrutando desta comunhão. Diz o texto aqui: lhes pôs a mesa com todos os seus e manifestava grande alegria por terem crido em Jesus. Manifestava-lhe grande alegria por terem crido em Jesus. Aqui também, quando as portas são abertas, a pessoa justifica a sua crença. Eles tinham crido em Jesus, por terem crido em Deus, e tinham grande alegria. Essa é uma outra questão muito importante quando as portas são abertas. A alegria do Senhor toma o coração da pessoa, a alegria do Senhor invade a pessoa, a alegria do Senhor é a nossa satisfação. Quando a pessoa é salva, a alegria do Senhor domina o coração da pessoa. Até mesmo um servo de Deus que já era um salvo. E olha, a alegria é uma salvação, viu? A salvação é uma alegria. Quando a pessoa é salva, ela fica continuamente alegre, ela fica feliz continuamente. Diz o texto lá do Salmo 50, 51, quando Davi pecou, ele perdeu essa alegria. Ele perdeu essa alegria. A alegria traz consigo esse conteúdo, essa coisa importante, a salvação. E a salvação traz essa coisa necessária, que é a alegria. E Davi, quando perdeu aquela alegria, ele perdeu a alegria da salvação. E ele disse: Senhor, torna a dar-me o gozo da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meu querido, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A tua oportunidade é essa. E você que serve a Deus, saiba de uma coisa, que o Senhor quer abrir portas grandes para você que já serve ao Senhor. Cante, pare de reclamar, pare de murmurar, cante mais, adore ao Senhor, ore mais. À meia-noite, o carcereiro estava dormindo. Certamente, os outros presos estavam dormindo. E bem disse um grande pregador, Carlos Spurgeon, quando ele falou que passar uma noite inteira na cama é pecado. Você está só reclamando da situação, mas não tira nem um tempinho para orar. Então, é hora de mudar esse quadro aí, é hora de mudar essa realidade, é hora de transformar essa realidade em alegria, em cânticos, é hora de adorar o Senhor, porque dentro da prisão você não é prisioneiro, você é livre por Cristo Jesus. E como livre por Cristo Jesus, você pode ser muito abençoado. Que o Senhor te abençoe.